se inscreve, curte e ajuda nós a conseguir viver de vídeo. Seja membro para realizar nosso sonho. E hoje vou contar uma história que aconteceu comigo em 2019, numa fazenda abandonada em Uberlândia, interior de Minas Gerais. Durante 3 anos, evitei falar sobre isso, mas agora preciso dividir com vocês o que vivi naquela noite. Eu trabalhava como zelador de uma propriedade rural que havia sido comprada por um empresário de São Paulo. O lugar ficava a 40 quilômetros da cidade, cercado por mata fechada e sem vizinhos próximos. Minha função era cuidar do terreno, fazer pequenos reparos e garantir que invasores não ocupassem a área. A fazenda tinha uma casa principal em ruínas, um galpão onde eu guardava ferramentas e uma pequena cabana onde eu dormia durante os finais de semana. O proprietário só aparecia uma vez por mês para verificar se estava tudo em ordem. Era sexta-feira, 15 de março de 2019. Cheguei na fazenda às 5 da tarde, como sempre fazia. O tempo estava abafado e as nuvens carregadas indicavam que choveria durante a noite. Guardei minha moto no galpão e fui preparar o jantar na cabana. Por volta das 8 da noite, comecei a ouvir um barulho estranho vindo da mata. Não era o som normal dos animais da região. Era algo diferente, como se alguém estivesse quebrando galhos deliberadamente, pisando forte no chão coberto de folhas secas. No início, pensei que fossem caçadores ou até mesmo pessoas tentando invadir a propriedade. Peguei minha lanterna e saí da cabana para investigar. O barulho parava sempre que eu me aproximava da borda da mata e recomeçava quando eu voltava. Isso durou quase 1 hora. Eu acendia a lanterna em direção às árvores, mas não conseguia ver nada além da escuridão. O som parecia vir de lugares diferentes, como se houvesse mais de uma pessoa se movimentando entre as árvores. Às 9h30, a chuva começou. Era uma chuva grossa, daquelas que fazem barulho no telhado de zinco. Pensei que isso faria o barulho parar, mas aconteceu o contrário. Os sons ficaram mais intensos e mais próximos da cabana. Foi quando ouvi pela primeira vez aquele som que jamais vou esquecer. Era como se alguém estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não conseguisse formar as palavras direito. Parecia um gemido prolongado, mas com uma tentativa de articulação, como se estivesse tentando dizer algo. Tranquei a porta da cabana e fiquei parado no meio do cômodo único, ouvindo. A chuva diminuiu um pouco e o som ficou mais claro. Definitivamente havia algo tentando falar, mas as palavras saíam distorcidas e arrastadas. Às 10 horas o barulho parou completamente. Fiquei ali, em silêncio, por mais de meia hora. Quando achei que havia passado, ouvi batidas na porta da cabana. Não eram batidas normais, como quando alguém bate com os nós dos dedos. Era como se alguém estivesse arranhando a madeira com as unhas. As batidas duraram uns 10 minutos. Depois ouvi passos ao redor da cabana. Passos pesados, como de alguém que arrasta os pés. Mas tinha algo errado no ritmo. Não era o caminhar normal de uma pessoa. Era irregular, como se quem estivesse caminhando tivesse dificuldade para manter o equilíbrio. Fiquei acordado a noite toda, sentado numa cadeira ao lado da porta, segurando um martelo. Os barulhos continuaram até às 4 da manhã. Às vezes eram arranhões na porta, às vezes eram passos ao redor da cabana e sempre aquele som de voz distorcida tentando formar palavras. Quando o sol nasceu, esperei mais 1 hora antes de abrir a porta. Saí com cuidado e a primeira coisa que vi foram as marcas na madeira. A porta estava toda arranhada, como se alguém tivesse passado as unhas com força durante horas. Mas o que mais me impressionou foram as pegadas ao redor da cabana. Eram pegadas humanas, mas com alguns detalhes estranhos. Eram muito grandes, maiores que as minhas, e os dedos pareciam mais longos que o normal. Além disso, a pegada era mais funda na parte da frente, como se a pessoa caminhasse apoiada nos dedos dos pés. Segui as pegadas até a borda da mata. Elas levavam diretamente para dentro da floresta, onde eu perdia o rastro entre as folhas e a vegetação. Voltei para a cabana e peguei minha moto. Precisava sair dali. Durante a semana seguinte, fiquei pesquisando sobre a fazenda na internet e conversando com pessoas da região. Foi quando descobri que aquela propriedade tinha uma história peculiar. Nos anos 1980, um homem chamado João Pereira morava sozinho numa casa que ficava onde hoje é a Mata Fechada. Ele era conhecido na região por praticar rituais estranhos e por ter um comportamento cada vez mais agressivo.
Os vizinhos mais próximos diziam que ele falava sozinho durante a noite e que gritava palavras que ninguém entendia. Em 1987, João Pereira desapareceu. A casa dele foi destruída por um incêndio alguns meses depois. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. A família, que morava em outra cidade, disse que ele não mantinha contato há anos. Voltei à fazenda no final de semana seguinte, mas dessa vez levei um amigo comigo. Expliquei tudo o que havia acontecido e ele aceitou passar a noite lá. Pensava que com mais uma pessoa me sentiria mais seguro. Na primeira noite não aconteceu nada. Dormimos tranquilos e acordamos normalmente. Meu amigo até brincou comigo, dizendo que eu tinha imaginado tudo. Mas na segunda noite os barulhos voltaram. Dessa vez, meu amigo também ouviu. Ele ficou tão assustado quanto eu. Os arranhões na porta recomeçaram, os passos ao redor da cabana se repetiram, e aquela voz distorcida tentando formar palavras voltou a nos incomodar. Pela manhã, encontramos as mesmas pegadas estranhas. Meu amigo disse que não voltaria mais àquele lugar. Eu também decidi que não passaria mais noites na fazenda. Falei com o proprietário e expliquei que não poderia mais trabalhar aos finais de semana. Inventei uma desculpa sobre compromissos familiares. Ele não questionou e disse que eu poderia continuar fazendo apenas as visitas durante a semana. Nos meses seguintes, fiz apenas visitas rápidas à fazenda, sempre durante o dia. Um ano depois, o proprietário vendeu a fazenda. O novo dono demoliu a cabana e construiu uma cerca ao redor de toda a propriedade. Ouvi dizer que ele também teve problemas com invasores, mas não sei se eram do mesmo tipo que eu enfrentei. Hoje, 3 anos depois, ainda penso naquela noite. Não sei explicar o que aconteceu, mas sei que foi real. As marcas na porta, as pegadas, o som daquela voz tentando falar, tudo isso aconteceu de verdade. Meu nome é Gabriel Santos e vivo em Curitiba. O que vou contar aconteceu comigo há exatos 24 anos, em março de 2001, numa pequena cidade chamada Palmital, no interior do Paraná. Essa história nunca saiu da minha cabeça, e depois de tanto tempo guardando isso só pra mim, decidi compartilhar com vocês. Era uma quinta-feira à noite quando eu e meus 3 amigos da faculdade, Diego, Marcelo e Felipe, decidimos fazer uma viagem de fim de semana para o interior. Estávamos no 3º ano de engenharia e queríamos apenas relaxar, beber algumas cervejas e contar histórias. Diego tinha um primo que morava em Palmital e nos ofereceu a casa dele para passarmos o final de semana. Chegamos na cidade por volta das 8 da noite. Palmital é uma dessas cidades pequenas onde todo mundo se conhece, com apenas uma rua principal e algumas casas espalhadas. O primo do Diego nos contou sobre vários lugares interessantes da região, mas um lugar específico chamou nossa atenção: a antiga escola São Benedito. Segundo ele, a escola havia sido fechada há cerca de 10 anos por falta de alunos. O prédio ficava a uns 3 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que levava até algumas fazendas. Ele disse que o lugar estava completamente abandonado e que muitas pessoas da cidade evitavam passar por lá, especialmente à noite. Diego, que sempre foi o mais aventureiro do grupo, sugeriu que fôssemos conhecer o lugar. Marcelo e Felipe não demonstraram muito interesse inicialmente, mas depois de algumas cervejas, todos concordaram que seria uma boa ideia para passar o tempo. Saímos da casa por volta das 11h30 da noite. A estrada de terra estava bem escura, iluminada apenas pelos faróis do carro do Diego. Demorou uns 15 minutos para chegarmos até a escola. Quando vimos o prédio pela primeira vez, devo admitir que sentimos um certo desconforto. A escola São Benedito, nome fictício, era um prédio térreo pintado de branco, mas com a tinta já bem descascada. Tinha 4 salas de aula, um pátio central descoberto e uma pequena cozinha nos fundos. As janelas estavam todas quebradas ou faltando os vidros completamente. O portão principal estava aberto, balançando levemente com o vento. Entramos pelo portão e caminhamos até o pátio central. Felipe ligou a lanterna do celular e começamos a explorar o lugar. As salas de aula ainda tinham algumas carteiras escolares espalhadas, cobertas de poeira e teias de aranha. Nas paredes, ainda dava para ver alguns desenhos feitos por crianças, já bem apagados pelo tempo. Foi quando estávamos na segunda sala de aula que escutamos o primeiro som estranho. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira no chão.
Todos paramos e prestamos atenção. O som vinha da sala ao lado, que estava completamente vazia quando olhamos alguns minutos antes. Marcelo, que estava mais próximo da porta, foi verificar. Quando chegou à entrada da sala, ele parou e ficou parado por alguns segundos. Perguntamos o que estava acontecendo, mas ele só fez um gesto para que ficássemos quietos. Depois de um tempo, ele voltou e disse que não tinha visto nada, mas que tinha certeza de que ouviu passos. Decidimos continuar explorando, mas agora com mais cuidado. Felipe sugeriu que fôssemos até a cozinha, que ficava nos fundos da escola. Para chegar lá, tínhamos que atravessar um corredor comprido e escuro. No meio do corredor, escutamos algo que nos deixou realmente assustados. Era o som de uma voz bem baixa, alguém conversando. Não conseguimos entender o que estava sendo dito, mas parecia que alguém estava tentando falar alguma coisa. O som vinha de uma das salas que já tínhamos visitado. Paramos novamente e ficamos em silêncio total. A voz continuou por mais alguns segundos e depois parou completamente. Felipe sugeriu que saíssemos dali imediatamente, mas Diego insistiu que continuássemos. Ele disse que provavelmente era só o vento passando pelas janelas quebradas. Chegamos à cozinha e encontramos o ambiente completamente destruído. Os armários estavam todos abertos, algumas panelas velhas espalhadas pelo chão e havia um cheiro forte de mofo no ar. Ficamos ali por alguns minutos, conversando e tentando relaxar a tensão que estava no ar. Foi quando estávamos saindo da cozinha que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa noite. Escutamos o som de várias cadeiras sendo arrastadas ao mesmo tempo, vindo do pátio central. Dessa vez, o som era muito claro e impossível de ignorar. Corremos até o pátio e encontramos uma cena que nos deixou completamente paralisados. 4 cadeiras escolares estavam dispostas em círculo no centro do pátio, sendo que antes elas estavam todas espalhadas e quebradas pelas salas. Não havia ninguém no local além de nós 4. Marcelo começou a entrar em pânico e disse que queria ir embora imediatamente. Felipe concordou com ele, mas Diego ainda insistia que devia ter uma explicação lógica para tudo aquilo. Eu estava dividido entre o medo e a curiosidade, mas concordei que talvez fosse melhor sairmos dali. Quando estávamos caminhando em direção ao portão, escutamos novamente a voz sussurrando. Dessa vez o som vinha de várias direções ao mesmo tempo, como se houvesse mais de uma pessoa falando. Diego parou e começou a prestar atenção nas vozes. Ele disse que conseguia ouvir seu nome sendo chamado. Marcelo e Felipe insistiram para que saíssemos imediatamente, mas Diego queria ficar mais um pouco para tentar entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que algo realmente assustador aconteceu. Felipe, que estava ao meu lado, de repente começou a tremer e seus olhos ficaram completamente brancos. Ele caiu no chão e começou a ter convulsões. Tentamos ajudá-lo, mas ele estava completamente inconsciente. Depois de alguns minutos, Felipe parou de tremer e abriu os olhos. Era mais grave, mais rouca, como se fosse uma pessoa muito mais velha. Ele disse algumas palavras que não conseguimos entender, numa língua que nunca tínhamos ouvido antes. Nesse momento, todos nós entramos em pânico total. Ajudamos Felipe a se levantar e corremos em direção ao carro. Quando chegamos ao portão, percebemos que ele estava fechado, sendo que tínhamos certeza de que o deixamos aberto quando entramos. Diego tentou abrir o portão, mas ele não se movia. Parecia que estava trancado por dentro, mas não havia nenhuma fechadura ou cadeado. Tentamos pular o muro, mas ele era muito alto. Estávamos completamente presos dentro da escola. Felipe continuava agindo de forma estranha. Ele caminhava devagar pelo pátio, falando sozinho. Quando tentávamos conversar com ele, ele nos olhava como se não nos reconhecesse. Era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Ficamos presos ali por mais de 2 horas. Durante esse tempo, continuamos ouvindo as vozes sussurrando, o som de cadeiras sendo arrastadas e outros ruídos que não conseguíamos explicar. O mais assustador era que Felipe parecia estar conversando com essas vozes, respondendo a perguntas que não conseguíamos ouvir. Por volta das 4 da manhã, tudo parou de repente. As vozes cessaram, os ruídos estranhos pararam completamente e Felipe voltou ao normal. Ele não se lembrava de nada que tinha acontecido e perguntava por que estávamos ali há tanto tempo. Quando tentamos abrir o portão novamente, ele se abriu facilmente, como se nunca tivesse estado trancado. Saímos correndo dali e voltamos para a casa do primo do Diego.
Passamos o resto da noite conversando sobre o que tinha acontecido, mas nenhum de nós conseguia encontrar uma explicação lógica. No dia seguinte, voltamos para Curitiba e tentamos seguir nossas vidas normalmente. Mas Felipe nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele começou a ter pesadelos constantes, passou a evitar lugares escuros e desenvolveu uma estranha obsessão por bruxaria. 2 anos depois, Felipe desapareceu. Ele saiu de casa numa terça-feira de manhã para ir à faculdade e nunca mais voltou. A polícia investigou o caso, mas nunca encontrou nenhuma pista sobre o que havia acontecido com ele. Até hoje ninguém sabe onde ele está. Eu, Diego e Marcelo continuamos amigos, mas raramente falamos sobre aquela noite na escola abandonada. Cada um de nós lidou com a experiência de forma diferente, mas todos fomos marcados por ela de alguma forma. Até hoje, 24 anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela escola. Nas noites em que não consigo dormir, ainda escuto aquelas vozes sussurrando, chamando meu nome. E sempre que passo por uma escola abandonada, sinto a mesma sensação de desconforto que senti naquela noite em Palmital. Essa é a minha história. Garanto que cada palavra que disse aqui é verdadeira. Algumas experiências marcam nossa vida para sempre, e essa definitivamente foi uma delas. Olá, forasteiro noturno. Meu nome é Roberto Silva, e o que vou contar aconteceu comigo em 1992 numa fazenda no interior do Mato Grosso. Por privacidade não vou mencionar a cidade. Essa história nunca saiu da minha cabeça, e até hoje me arrepio quando lembro dos detalhes. Naquela época, eu trabalhava como ajudante numa fazenda de café do meu tio Geraldo. Era uma propriedade grande com mais de 200 hectares, bem afastada da cidade. A casa principal ficava no meio da plantação e tinha uma capela pequena que meu bisavô construiu nos anos 1920. No dia 13 de junho de 1998, véspera de Santo Antônio, meu tio decidiu fazer uma festa junina para os funcionários da fazenda e suas famílias. Éramos umas 30 pessoas no total. Montamos tudo no terreiro em frente à casa. Fogueira grande, barraquinhas de comida, som com música caipira e até um pequeno palco onde o Regis tocava sanfona. A festa começou às 7 da noite. Todo mundo estava animado, as crianças corriam pelo terreiro, os adultos dançavam quadrilha e as mulheres serviam pamonha, curau, quentão e outras comidas típicas. O cheiro de lenha queimando misturado com o aroma do milho assado no ar criava aquela atmosfera perfeita de festa do interior. Por volta das 9 horas, quando a lua já estava bem visível no céu, meu tio Geraldo me chamou de lado. Ele estava com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Roberto, ele disse, preciso te falar uma coisa importante. Hoje é lua cheia e você não pode deixar ninguém se afastar do terreiro depois das 10 horas. Perguntei por quê, mas ele só balançou a cabeça e repetiu: não deixe ninguém se afastar. Nem você vá longe daqui, é importante. Achei estranho, porque meu tio nunca foi supersticioso. Era um homem prático, que não acreditava em lendas ou histórias de assombração. Mas a seriedade no tom dele me fez obedecer sem questionar. A festa continuou normalmente até quase 10 horas. As pessoas estavam se divertindo, algumas já tinham bebido um pouco de cachaça e o Regis tocava uma música atrás da outra. Foi quando a filha do seu João, uma menina de uns 8 anos chamada Carla, veio correndo até mim. Tio Roberto, ela disse puxando minha camisa, minha bola caiu lá perto da cerca do pasto. Você pode ir buscar para mim? Olhei para o relógio, eram exatamente 10 horas. Lembrei do aviso do meu tio, mas a cerca ficava a apenas uns 50 metros do terreiro. Dava para ver o local da festa, então pensei que não haveria problema. Está bem, Carla, mas você fica aqui, eu vou buscar e já volto. Tomei um copo de refrigerante e caminhei em direção à cerca. A música da festa ainda estava alta e eu conseguia ouvir as risadas das pessoas. A bola estava exatamente onde a menina tinha falado, caída na grama perto dos mourões de madeira. Quando me abaixei para pegar a bola, escutei um som vindo da mata que ficava do outro lado da cerca. Era como se alguém estivesse muito cansado, com dificuldades para respirar. Parecia que alguma coisa grande estava se movimentando pela vegetação. Fiquei olhando na direção do som, mas só consegui ver as árvores balançando. O barulho parou de repente e um silêncio pesado tomou conta de tudo. Foi quando ouvi a respiração,
Era uma respiração pesada, ofegante, como se alguma coisa estivesse muito cansada ou ferida. Vinha de dentro da mata, mas estava se aproximando da cerca. Senti meu coração acelerar e comecei a andar de volta para o terreiro, ainda segurando a bola. A respiração ficou mais alta e mais próxima. Consegui ouvir também uma espécie de rosnado baixo, como o de um cachorro grande, mas diferente. Era mais gutural, mais selvagem. Acelerei o passo, mas não quis correr para não fazer barulho. Quando estava a uns 20 metros do terreiro, ouvi o som de algo pesado saltando a cerca atrás de mim. O barulho foi alto, como se um animal de grande porte tivesse pulado os mourões de madeira. Não consegui resistir e olhei para trás. O que vi me fez tremer das pernas até hoje. Era uma criatura de uns 2 metros de altura, caminhando em 2 pernas, mas curvada para a frente. Tinha pelos escuros por todo o corpo, ele dava pequenos pulos como um canguru e uma cabeça muito parecida com um cachorro. Ele tinha um focinho que lembrava um jumento com dentes muito grandes. A coisa me viu e parou. Ficamos nos encarando por uns 3 segundos. Então, ela soltou um rugido que não era de nenhum animal que eu conhecia e começou a correr na minha direção. Corri como nunca tinha corrido na vida, gritando para todo mundo no terreiro. A música parou na hora e as pessoas olharam para mim sem entender o que estava acontecendo. Quando cheguei perto da fogueira, ofegante e tremendo, consegui gritar: "Tem alguma coisa vindo da mata, uma criatura, todos para dentro da casa." Meu tio Geraldo não hesitou nenhum segundo. Começou a gritar para todo mundo entrar na casa, e as pessoas obedeceram rapidamente. Acho que o desespero na minha voz e no meu rosto convenceu todos de que algo muito sério estava acontecendo. Quando a última pessoa entrou na casa, meu tio trancou a porta e apagou todas as luzes. Ficamos todos em silêncio tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. Por uns 5 minutos, não escutamos nada além do crepitar da fogueira que tinha ficado acesa no terreiro. Então começaram os sons. Primeiro foram os latidos dos cachorros da fazenda. Eles estavam presos num canil atrás da casa e começaram a latir de uma forma desesperada, como se estivessem com muito medo. Os latidos duraram alguns minutos e depois pararam de repente. Depois começaram os barulhos no terreiro. Escutávamos o som de coisas sendo derrubadas e arrastadas. As barraquinhas de comida, as mesas, as cadeiras. Tudo estava sendo destruído lá fora. O mais assustador era que, entre os barulhos de destruição, dava para ouvir aquela respiração pesada e ofegante que eu tinha escutado perto da cerca. A criatura estava mesmo ali, a poucos metros de distância de nós. Isso durou mais de 1 hora. Ninguém falava nada, nem as crianças choravam. Era como se todos soubessem instintivamente que qualquer som poderia chamar a atenção da coisa que estava lá fora. Por volta da meia-noite, tudo ficou em silêncio. Esperamos mais uns 30 minutos, e então meu tio decidiu dar uma olhada pela janela. Ele abriu a cortina devagar e olhou para o terreiro. "Não tem mais nada", ele sussurrou. "Acho que foi embora." Mas ninguém quis sair da casa até o sol nascer. Passamos o resto da noite acordados, sentados na sala, esperando o amanhecer. Quando finalmente saímos na manhã seguinte, o terreiro estava completamente destruído. As barraquinhas tinham sido derrubadas, as mesas estavam quebradas e havia comida espalhada por todo lado. Mas o mais impressionante eram as pegadas. Havia pegadas enormes na terra, muito maiores que as de qualquer cachorro. Fomos até o canil para ver os cachorros. Encontramos eles mortos, todos os 5. Não tinham ferimentos, não havia sangue. Pareciam ter morrido de susto. Meu tio nunca quis falar sobre o que aconteceu naquela noite. Quando eu perguntava, ele só dizia que aquilo era um lobisomem. Mas anos depois, quando ele estava doente, pouco antes de morrer, ele me contou a verdade. "Roberto", ele disse, "aquela criatura aparece na fazenda há mais de 50 anos. Meu pai já tinha me avisado sobre ela. Aparece sempre em noites de lua cheia, mas meu pai garantiu que tinha matado aquele lobisomem com um tiro. Por isso, eu te avisei para não deixar ninguém se afastar." Perguntei por que ele nunca tinha me contado antes, e ele respondeu: "Porque você não ia acreditar. Ninguém acredita até ver com os próprios olhos." Depois daquela noite, nunca mais fizemos festa na fazenda. E sempre que vou visitar o local, mesmo depois de tantos anos, ainda sinto um arrepio quando olho para aquela mata onde vi a criatura pela primeira vez. Essa é a minha história.
Sei que muitos não vão acreditar e eu entendo. Também não acreditaria se alguém me contasse algo parecido. Mas posso garantir que lobisomens existem. E ainda hoje, mais de 30 anos depois, às vezes eu tenho pesadelos com aquilo. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. E se um dia você estiver numa fazenda no interior em noite de lua cheia, lembre da minha história. Algumas coisas que andam por aí é melhor não arriscar. Pessoal, quero só dar um recado. Tem vídeo novo com relatos inéditos no meu canal secundário. Depois de ouvirem esses relatos aqui no canal, convido vocês a darem uma olhada nos outros causos mal-assombrados inéditos. O link do canal tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando para deixar seu like e seu comentário, pois ajuda o meu conteúdo a ser recomendado para mais pessoas aqui no YouTube. Olá pessoal, meu nome é Rafael e hoje vou contar para vocês algo que aconteceu comigo há 15 anos, na estrada que liga São Bento do Sapucaí a Campos do Jordão, aqui no interior de São Paulo. Uma experiência que mudou completamente a minha vida e que até hoje me deixa sem respostas. Era março de 2010. Naquele fim de semana, tinha ido visitar minha avó em São Bento do Sapucaí, como fazia todo mês. Ela morava numa casa antiga no centro da cidade e sempre ficava preocupada quando eu voltava tarde da noite de moto. Bem, naquele sábado específico, acabei ficando mais tempo que o normal. Minha avó tinha feito um almoço especial, chamou alguns vizinhos, e quando percebi, já eram quase 10h30 da noite. A estrada entre as duas cidades é sinuosa, cheia de curvas, e durante a noite fica bem deserta. Mas eu conhecia cada palmo daquele caminho. Saí da casa da minha avó por volta das 10h40. Estava com minha Honda CG 125, que na época tinha apenas 2 anos de uso. Uma moto boa, nunca me deu problema. O tempo estava estranho naquela noite. Não estava frio como é comum na região durante março, mas havia uma umidade pesada no ar, daquelas que grudam na pele. Os primeiros 20 minutos de viagem correram normais. Passei pelo posto de gasolina na saída da cidade, cumprimentei o frentista que me conhecia e segui pela estrada. O farol da moto iluminava bem o asfalto à frente e eu mantinha uma velocidade constante de 60 km por hora. Foi quando cheguei naquele trecho que todos os moradores da região conhecem. Um pedaço reto da estrada, cercado por mata fechada dos dois lados, que fica a uns 15 quilômetros de Campos do Jordão. Sempre achei aquele lugar meio sombrio, mesmo durante o dia. As árvores são muito altas e se fecham por cima da pista, formando uma espécie de túnel verde. Naquela noite, quando entrei nesse trecho, a primeira coisa que notei foi o silêncio total. Nem grilo, nem vento nas folhas, nem barulho de animal nenhum. Só o ronco da minha moto cortando o ar parado. Diminuí a velocidade instintivamente, sem saber bem porquê. De repente eu notei algo. No meio da pista, a uns 100 metros à frente, havia uma figura parada. No primeiro momento pensei que fosse uma pessoa que tinha se perdido ou talvez alguém com problema no carro. Diminuí ainda mais a velocidade e acendi o farol alto para enxergar melhor. A figura não se mexeu quando a luz bateu nela. E foi nesse momento que percebi que havia algo muito errado. A pessoa, ou o que quer que fosse, estava numa posição estranha, meio curvada para frente, como se estivesse procurando algo no chão. Mas o que mais me chamou a atenção foram os braços. Eram desproporcionalmente longos, chegando quase até o chão mesmo com a criatura em pé. Parei a moto a uns 50 metros de distância e deixei ela ligada, com o farol iluminando a figura. Gritei, "Ei, está tudo bem aí?" Eu gritei, mas não houve resposta. A criatura continuou na mesma posição, imóvel. Nesse momento, um cheiro forte começou a tomar conta do ambiente. Era um odor que eu nunca tinha sentido antes. Azedo, químico, como se algo estivesse queimando, mas não exatamente fogo. O cheiro era tão intenso que comecei a ter náusea. Decidi dar meia volta. Havia algo profundamente errado naquela situação e todos os meus instintos gritavam para eu sair dali. Mas quando tentei sair com a moto, ela morreu. Simplesmente apagou sem aviso, sem fazer barulho estranho. Tentei dar partida várias vezes, mas ela não pegava. Foi então que olhei novamente para frente e levei o maior susto da minha vida. A criatura não estava mais parada no mesmo lugar. Estava caminhando na minha direção, com passos lentos, mas constantes. E pude ver melhor como ela era.
Não era uma pessoa. Tinha formato vagamente humano, mas a pele era de uma cor acinzentada, quase translúcida. Conseguia ver algumas veias escuras por baixo dela. A cabeça era maior que o normal, meio alongada, e os olhos eram muito escuros e meio fosco. Os braços continuavam chamando minha atenção. Eram longos demais, e ela os balançava de forma estranha enquanto caminhava, como se não conseguisse controlá-los direito. Não conseguia ver direito as pernas porque ela usava algo parecido com uma roupa escura e esfarrapada. O pânico tomou conta de mim. Desci da moto e comecei a empurrá-la, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas a criatura acelerou o passo. Não estava correndo, mas seus passos ficaram mais largos. O cheiro estava ficando insuportável. Meus olhos começaram a lacrimejar e senti como se minha garganta estivesse se fechando. Larguei a moto no meio da estrada e comecei a correr de volta na direção de São Bento do Sapucaí. Corri por uns 200 metros antes de me virar para trás. A criatura havia parado ao lado da minha moto e parecia estar observando ela com curiosidade, passando aqueles braços longos por cima do tanque de combustível. Mesmo à distância, ainda conseguia ver o brilho amarelado dos olhos dela. Pensei em continuar correndo, mas algo me fez parar. Talvez tenha sido a exaustão, talvez curiosidade mórbida, não sei. Fiquei ali ofegante observando a cena surrealista. A criatura passou alguns minutos examinando a moto. Depois levantou a cabeça na minha direção. Mesmo estando longe, tive a nítida impressão de que ela estava me encarando diretamente. Foi quando começou a caminhar novamente na minha direção. Não lembro de mais nada depois disso. Acordei no outro dia de manhã, por volta das 6 horas, deitado no acostamento da estrada. Estava com as mesmas roupas da noite anterior, mas completamente encharcado de sereno. Minha moto estava a uns 20 metros de distância, encostada na beirada, como se alguém tivesse colocado ela ali com cuidado. Quando me levantei, senti uma dor terrível nas costas. Tirei a camiseta e vi no reflexo do retrovisor da moto que estava com arranhões profundos, como se alguém tivesse me arrastado pelo asfalto. Mas não havia sangue e as feridas pareciam antigas, já meio cicatrizadas. A moto pegou no primeiro toque, como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa em estado de choque, sem conseguir processar direito o que havia vivido. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças estranhas. A primeira foi que perdi completamente o olfato. Não consigo sentir cheiro de nada desde aquela noite. Fui a vários médicos, fiz exames, mas ninguém consegue explicar o que aconteceu. Meu nariz não tem nenhum problema físico, mas simplesmente não funciona. A segunda coisa, ainda mais estranha, é que todos os relógios param quando passo por aquela estrada. Não importa se é digital ou analógico, todos travam exatamente no mesmo horário, 2 horas e 47 minutos da manhã. Já voltei àquela estrada muitas vezes ao longo desses 15 anos, sempre durante o dia, sempre acompanhado. Nunca mais vi a criatura, mas sempre que passo por lá, sinto um desconforto inexplicável, como se estivesse sendo observado por algo escondido na mata. Nunca contei essa história para muita gente, apenas para familiares próximos e alguns amigos. A maioria acha que foi um pesadelo muito vivido ou alucinação causada pelo cansaço. Mas eu sei que foi real. As cicatrizes nas minhas costas ainda estão lá e meu olfato nunca voltou. Até hoje me pergunto o que era aquela criatura e o que ela queria comigo. Por que me deixou vivo? O que aconteceu durante as horas que não consigo lembrar?